E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rivas Lorenzoni, eu sou médico, escritor de ficção, mais conhecido pela minha trilogia O Jogo do Rei de fantasia épica. E aqui nesse canal eu falo sobre livros e sobre medicina, bem mais de livros do que de medicina, e hoje não vai ser diferente, pois trarei a resenha de Azincourt, do Bernard Cornwell. Ou Bom Corno, se você não fala inglês. E se você não quer ser um bom corno, é melhor já curtir esse vídeo, se inscrever no canal, já assinar as notificações e também conhecer os canais parceiros que estão listados aqui embaixo, que tem simplesmente o melhor conteúdo literário do YouTube. E sem mais delongas, vamos falar sobre o Azincourt, que foi outro tiro certo do Bernard Cornwell. Bom, se você não conhece o Bernard Cornwell, ele é um dos mais conceituados autores de ficção histórica vivos atualmente, e acredito que também de todos os tempos. A obra-prima dele, na minha opinião, é As Crônicas de Arthur, que eu já trouxe aqui no canal, falando sobre as minhas melhores leituras do ano passado, e justamente por conta de ter conhecido a trilogia do Arthur, eu resolvi ler outra coisa do Cornwell esse ano. E eu acabei decidindo pelo Azincourt, ou Azincourt, se você for um lambe-botas de francês, por conta de ser um livro único. É um dos poucos livros únicos, na verdade, do Cornwell, porque geralmente ele gosta de fazer trilogias ou então até séries mais longas, e também pela temática, que fala justamente sobre a Batalha de Azincourt, que é uma das histórias que eu mais gosto durante a Guerra dos 100 Anos. E pra falar a verdade, eu não lembro dessa história das minhas aulas de história lá no colégio. Eu acabei conhecendo essa história há pouco tempo atrás, quando eu assisti o filme O Rei da Netflix, que tem o Timothy Chevrolet e aquele Batman com anemia, e acabou que eu achei aquela história muito interessante, inclusive interessante demais para ser só uma ficção. Então fui pesquisar, acabei descobrindo todas as lendas que existem por trás dessa batalha, que realmente é uma das mais famosas durante esse período de guerra entre a França e a Inglaterra. E pode parecer clichê, mas sim, o livro é muito melhor do que o filme. É claro que esse filme não é uma adaptação do livro do Cornwell, porém a história, ela obviamente tem várias similaridades, afinal tá falando do mesmo contexto histórico, tá falando do mesmo rei, tá falando da mesma batalha, então não tem como não fazer uma comparação entre elas. E o fato desse livro ser bem melhor do que o filme não é só uma questão do livro geralmente ser melhor, mas por conta justamente da forma que o Cornwell consegue imprimir a história nessa narrativa. Porque enquanto o filme da Netflix, O Rei, fala justamente sobre o rei, eu tô passada, chocada. Nesse livro aqui, o Cornwell, ele não tá contando a história do rei Henrique V, mas sim a história de um arqueiro chamado Nicholas Hook. Então a gente acaba vendo tudo o que aconteceu nessa batalha, todos os bastidores dela, através do olhar de um soldado raso, não de alguém da nobreza ou do clero. O Nicholas Hook, nosso protagonista nesse livro, ele é um guarda-caça, ou um caçador de algum nobre inglês, que dá a entender inclusive que é o pai do Nicholas, que é um bastardo. Ele acaba se envolvendo numa confusão com um padre. Ele acaba agredindo um padre e por conta disso ele é sentenciado à morte. Para justamente não ser morto, ele acaba fugindo, se une a um exército como se fosse de mercenários, como um arqueiro, afinal, ele era um arqueiro exímio por conta de ser caçador, e ele acaba entrando nesse exército e vai acontecendo uma série de coisas que, obviamente, ele acaba se envolvendo na Batalha de Azincourt. E só nessa introdução já tem duas coisas que eu queria trazer de bem interessante sobre a escrita do Cornwell. Primeiro que nesse livro aqui ele usa uma técnica que hoje em dia é muito famosa, chamada Save the Cat. Se você não conhece sobre essa técnica, e se você, por acaso, tá aqui por conta de ser um escritor, ou que gosta de escrever livros, roteiros, contos, enfim. É uma técnica bastante famosa que é necessário de se conhecer e que ele emprega muito bem aqui. Mas se você não conhece, eu vou trazer um breve resumo sobre o tal do Save the Cat. Essa técnica foi desenvolvida pelo Blake Snyder e ela é amplamente utilizada em roteiros de Hollywood e também atualmente utilizada em vários livros. E consiste basicamente em você fazer com que o protagonista, logo no começo da história, já faça alguma boa ação muito grande, alguma ação que mostre empatia, que mostre solidariedade, porque isso vai fazer com que logo no começo da história quem tá assistindo ou quem tá lendo já se apegue àquele protagonista. E ele faz isso de uma maneira muito boa aqui, porque ele acaba fazendo com que o protagonista, o Nicholas Hook, ele agride esse padre, mas não por uma causa egoísta, mas sim para defender uma moça que ia acabar sendo violentada por ele. E aí que entra a segunda questão que eu acho bem interessante sempre na escrita do Cornwell. Apesar dele ser agnóstico ou ateu, ele sempre traz muito sobre religião nos livros dele. Eu já tinha visto isso em todas as Crônicas de Arthur, tem muito disso também nas Crônicas Saxônicas e agora aqui em Azincourt eu vi também, que é justamente retratar vários membros do clero,
fala sobre vários padres, sobre vários líderes religiosos, só que mesmo ele não sendo cristão, ele faz essas referências, ele cita esses personagens de uma maneira muito respeitosa. E ele sempre, acho que procura trazer um equilíbrio para não ter nenhum problema quanto a isso, porque ao mesmo tempo que ele traz um padre como se fosse um vilão dessa história, como se fosse não, ele é um vilão, é um cara abusador, um cara totalmente escroto, ele também traz um outro padre que realmente vive a fé de Cristo. Então ele traz um equilíbrio, mostra que realmente tem pessoas boas, tanto no clero, quanto na nobreza, quanto na plebe. E isso traz uma grande veracidade para as histórias, deixa elas muito mais fidedignas. Então isso também é algo incrível de se ler nas histórias do Cornwell. E não à toa, meu grande mestre Eduardo Spohr tem o Cornwell como uma das suas próprias referências, e o Eduardo também consegue transitar nesse meio literário que envolve figuras religiosas de uma maneira muito respeitosa, sem que ninguém se sinta agredido. E isso realmente é de se parabenizar, ainda mais no mundo hoje que a gente tem tanto preconceito religioso. E veja que eu não estou especificando qualquer tipo de preconceito religioso, porque a gente sabe que tem para todas as religiões, inclusive com os cristãos, apesar da gente realmente não falar muito sobre isso. Mas enfim, esse não é o intuito desse vídeo, só quis trazer realmente essa visão que o Cornwell tem sobre o mundo, sobre as pessoas como um todo, independente da sua religião, e isso faz com que realmente a narrativa dele fique bem rica e bem completa. E a forma como o Cornwell explora isso, ele traz como se fosse realmente uma aula de história, mas sem ser piega, sem ser professoral, porque ele traz aqui mostrando justamente o poder que o clero tinha sobre a nobreza da época. Inclusive tem vários relatos de historiadores bem mais antigos que mostra o quanto o rei Henrique V, que foi o rei que empreendeu essa marcha contra a França, ele foi enfrentar a França, mesmo com o exército super mais arrebentado, o pessoal tudo com diarreia, tudo ferrado por conta de várias semanas num cerco, ele vai enfrentar a França mesmo assim, justamente por conta da fé dele, movido por estar acreditando que ele estaria fazendo a vontade de Deus e que Deus estaria do lado dos ingleses. E pelo jeito parece que estava. Afinal, foi um milagre a Inglaterra ter vencido essa batalha da França. E é óbvio que eu não vou entrar em spoilers aqui, porque a minha própria religião não permite spoilers nos vídeos. Mas o que eu tô trazendo aqui é uma questão de contexto histórico. Essa batalha de Azincourt, ela é tão famosa justamente porque um exército inglês muito menor e muito mais ferrado conseguiu vencer um exército francês, que era talvez 4, 5 vezes maiores do que eles. E isso, claro, não foi apenas sorte. Teve todo um contexto de estratégia militar, teve todo um contexto da sabedoria de utilizar o terreno contra os franceses, mesmo estando em terreno inimigo, e também, é claro, uma grande ajuda dos céus que fez chover na hora certa. Mas, principalmente, o grande fator que fez com que os ingleses vencessem a França nessa batalha foi justamente a tecnologia militar, que no caso aqui era através dos arcos longos ingleses. Os franceses tinham arcos e também bestas, só que bem menores, enquanto os arcos ingleses eram bem maiores e logo conseguia ter uma potência e um alcance muito maior do que a artilharia francesa. E justamente por conta dos arqueiros ter sido o grande diferencial da Inglaterra nessa batalha contra a França, que é tão interessante a gente ver esse contexto histórico sob o ponto de vista de um arqueiro. E apesar de eu estar falando sobre o filme da Netflix, O Rei, e também sobre o próprio livro do Cornwell, tem diversos filmes e diversos livros que retratam essa época. Só que provavelmente o que tornou essa história tão famosa foi os próprios textos do Shakespeare. E aqui nessa minha versão das grandes obras do Shakespeare, no volume 2 do box, de um dos boxes, a gente tem aqui a peça histórica justamente do Henrique V. E essa peça do Shakespeare justamente conta essa empreitada da Batalha de Azincourt. E uma das cenas mais interessantes, e se você tem esse livro aqui, você pode conferir ele na página 429, ele acaba contando sobre o discurso motivador que o Henrique V teve pros soldados ingleses antes do início dessa batalha. E obviamente eu não vou ler aqui porque realmente é um trecho bem grande, mas de fato isso ficou marcado e a gente acaba vendo essa questão dos grandes discursos épicos antes de batalhas serem depois representadas novamente em vários contextos históricos de batalha, né? Mas sem dúvida, esse discurso aqui que ficou conhecido como o discurso de São Crispim é um dos mais famosos, depois dá uma olhadinha e vale a pena. É claro que no contexto da peça do Shakespeare, é muito mais babação de ovo com o rei,
acaba exaltando o rei como alguém quase místico, de tão heróico que ele foi na visão do Shakespeare, ou pelo menos o que ele tinha de documento na época. Enquanto o Bernard Cornwell transforma o rei em alguém mais humano, alguém que tem medo, que comete erros, que também toma algumas decisões precipitadas e moralmente ambíguas, mostrando que não é porque o cara é rei que ele vai estar certo o tempo todo. E justamente para fazer um contraponto nesse discurso, que é muito famoso da obra do Shakespeare, aqui também o Cornwell ele traz um discurso bastante interessante no livro dele. Claro, né, com um contexto um tanto quanto diferente, mostrando a motivação do rei pros seus soldados de uma forma realmente mais humana e não tão nobre quanto na peça do Shakespeare, mas ainda assim vale muito a pena conferir. E se você quer conferir isso aí no teu livro, é na página 354 de Azincourt. E se você quer ter um marca-página exclusivo do Em Busca da Coroa ou do Em Busca do Reino, eles vão de brinde junto com o kit dos 2 livros. Então, se você tem interesse em conhecer a minha história do livro do Jogo do Rei, fala comigo no link que tem aqui embaixo no WhatsApp e aproveita que são os últimos box com preço promocional. Tá acabando e vai ter reajuste. Mas independente de qual versão você prefere do discurso do rei Henrique V, a verdade é que ela funcionou. A França conseguiu perder para um exército muito menor e muito mais fraco do que o deles, mesmo estando dentro de casa. É tipo São Paulo que perde, sei lá, pro 15 de Piracicaba dentro do Morumbi. E olha, se você gosta de batalhas medievais, se você gosta de ver como que elas realmente funcionavam, toda a obra do Cornwell é uma aula de história bélica. E esse livro aqui não é diferente. O contexto que o Cornwell consegue trazer pra gente, especificando cada golpe, onde que acerta, como que a pessoa se sente ao ser golpeada ou golpear, é como se ele trouxesse a gente pra dentro daquela batalha, de tão bem descrito e tão bem feito como ele consegue atingir na sua escrita. E particularmente eu nunca vi ninguém escrever uma batalha tão bem quanto ele. Sério, se você gosta de batalha, 2/3 desse livro aqui é só treta. E não é qualquer batalha não, é batalha medieval, crua, seca, sangue, lama, intestino pra todo lado. É algo assim que é bastante violento, sim. Esse livro não é um livro pra criança de maneira nenhuma, porque é violento, tem realmente um linguajar bem pesado. Porém, o que o Cornwell traz nas cenas dele de violência, até mesmo em uma cena ou outra mais erótica, a gente vê que ele não traz isso apenas por chocar, ou traz isso de uma maneira gratuita. Realmente são cenas que fazem a história andar e deixa realmente a história interessante, faz parte da narrativa, então eu não achei que me incomoda. Não que eu seja um cara purista ou que eu não goste de violência, mas eu já falei isso aqui também, eu não gosto quando os autores utilizam desse tipo de cena, uma cena gore, uma cena erótica, uma cena de violência gratuita apenas por chocar ou por falar que, nossa, olha que livro pesado. Não. Desde que essas cenas façam a história andar, façam parte da narrativa, elas se tornam bastante interessantes e deixam o livro mais rico. E o Cornwell faz isso como ninguém. E sério, se você nunca leu nada do Cornwell, vale a pena conhecer pelo menos as descrições de batalha do jeito que ele faz, com highlights aqui pro próprio livro do Azincourt, quanto também das Crônicas de Arthur e das Crônicas Saxônicas, porque sempre tem as batalhas muito bem descritas e traz uma imersão que até mesmo assistindo um filme, uma série, a gente geralmente não consegue ter, assim como na leitura. Acho que a única coisa que eu já assisti que me trouxe uma sensação de angústia de batalha tão grande quanto as leituras do Cornwell, acho que foi aquele episódio da Batalha dos Bastardos do Game of Thrones. Mas apesar disso, apesar de ser um livro um tanto quanto violento, que fala muito sobre batalhas, ele não é exatamente um livro sobre batalha, não é um livro sobre guerra. Ele utiliza realmente esse pano de fundo da Batalha de Azincourt para trazer pra gente uma história que mostra sobre a desumanização que a guerra traz para o ser humano, independente de qual classe social ele tiver. Nós temos aqui toda uma desconstrução do heroísmo em nome da sobrevivência, e ele não tenta romantizar de maneira nenhuma a violência. E isso revela pra gente aqui, através desses livros, o quanto a guerra realmente é algo absolutamente asqueroso, absolutamente pesado,
e que não é algo que a gente deve desejar para ninguém. Mas é claro que nem tudo são flores, até porque aqui é quase tudo barro e lama. Esse livro aqui dá pra gente dividir ele basicamente em 3 partes. Tem a primeira parte, que é mais a apresentação realmente, mostra todo o envolvimento do Hulk, como que ele chegou até o exército, e as outras 2 partes são basicamente batalhas. Claro que tem várias coisas que vão acontecendo antes, durante e após essas batalhas, que deixa a história bastante interessante, mas o segundo ato desse livro aqui, em uma batalha específica de uma cidade portuária, eu achei ela muito lenta. Ela conta um cerco que eles têm que fazer em uma cidade. E é muito, muito lento. Então dá uma bela barrigada que eu acho que dava para tirar aqui pelo menos uns 20% desse livro, que ainda assim a história ficaria bem completa, mas não tão lenta quanto acabou ficando. Outra coisa que eu senti falta nesse livro e que eu vi muito mais nas Crônicas de Arthur foi justamente o aprofundamento dos personagens. É claro que é um livro muito mais curto, é um livro de 440 e poucas páginas, enquanto a gente está comparando com a trilogia do Arthur, que são 3 livros com mais de 500 páginas cada um. É claro que não dá para desenvolver os personagens da mesma forma, mas ainda assim eu achei eles um pouco rasos. Tirando, claro, o protagonista, que ele trabalha um pouco mais, eu achei eles um pouco rasos, podia ter trabalhado um pouquinho melhor, mas não é algo que desabone o livro ou que torne o livro pior. Pelo contrário, eu recomendo fortemente a leitura do Azincourt. E eu sei que é injusto comparar ele ou qualquer outro livro com as Crônicas de Arthur, que na minha opinião é a obra-prima do autor, mas infelizmente é o meu referencial, então a gente sempre acaba comparando os mesmos livros daquele autor. Outra coisa que eu não gostei desse livro foi o fechamento dele. Para mim, o finalzinho ali mesmo, faltou mais detalhes, mais cuidado no fechamento. Eu achei que ele terminou de uma maneira um pouco mais abrupta, mas é uma opinião minha. Eu já falei para vocês que eu sempre tenho problema com finais, e foi um final que não me agradou. Mas novamente, isso não desabou no livro inteiro, porque ainda assim é um livro muito interessante de ser lido, mesmo com um final que não tem me agradado tanto. Mas de tudo, o que mais me pegou nesse livro e que realmente foi algo que eu não consegui gostar foi a forma com que o Cornwell traz o sobrenatural para essa história. Enquanto, novamente, nas Crônicas de Arthur, ele traz algumas questões que deixam a entender a existência do sobrenatural, deixam a entender a existência da magia, e isso faz com que cada um tome sua própria decisão de acreditar naquilo ou não. Aqui ele te força a acreditar em forças espirituais. Isso eu achei bem caído vindo do Cornwell. Chega a ponto, para mim, desse livro flertar com alguma fantasia, mesmo sendo um romance histórico. E eu, obviamente, adoro fantasias, não é esse o problema. O problema é que eu não espero isso dentro de um romance histórico. Ele deixar entender, assim como ele fez outras vezes, nas Crônicas Saxônicas ele faz, nas Crônicas de Arthur ele faz também, fica muito melhor. Aqui ele realmente fez a gente engolir goela abaixo e eu não gostei. Mas claro, mais uma vez isso não desabou no livro, até porque esse aqui foi o melhor livro que eu li nesse ano. Tudo bem, foi o único livro que eu li, mas ainda assim foi o melhor. E por isso ele merece, com méritos, 4 de 5 estrelas. Vale muito a pena a leitura desse livro. Para quem gosta de histórias medievais, para quem gosta de romance histórico, esse daqui é um livro realmente, que eu não vou dizer que é obrigatório, porém vale a pena a leitura. Ele é muito bem escrito, tem uma história bastante interessante. A história do protagonista, ela é bem legal e é quase uma aula de história travestida de um grande entretenimento. Se aprende se divertindo. Se você gosta de romance histórico, é um baita de um livro. E se você não gosta, você tá errado. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês gostem da leitura desse livro. Inclusive, se você ficar interessado, compra pelo link que está aqui embaixo. Você não vai pagar nem mais caro nem mais barato e vai estar ajudando aqui o canal a manter esses vídeos de qualidade duvidosa e de piadas sempre ruins. Fiquem com Deus, até semana que vem e tchau!